Olá, pessoal. Essa é a segunda edição do Cinema Negro na Escola, que é tocado pelo Programa de Alfabetização Audiovisual, que é uma parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Prefeitura de Porto Alegre e da Cinemateca Capitólio. Então, estamos aqui conversando com a Daniela Giovana, que fez a curadoria da programação que vocês vão assistir, e com a Larissa, que é responsável pelo filme Lápis de Cor, que vamos discutir aqui hoje. Então, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Daniela Giovana Siqueira, eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, num curso recém-criado chamado Curso de Audiovisual. Tenho um doutorado em Meios e Processos Audiovisuais, um mestrado em História, uma graduação em Jornalismo, e essas linhas meio tortas, sempre por elas caminhando com o cinema, que já desde há muito passou a ser uma paixão e algo que eu gosto muito, que eu acho muito importante, e por isso eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje conversando com essas pessoas todas aqui e, de alguma forma também, mesmo que indiretamente, com aqueles que vão nos assistir. Obrigada. Obrigado, Daniela. Larissa. Sou eu. Me chamo Larissa Fulano de Tal, como nome artístico, sou de Salvador, sou da Bahia. Tenho uma produtora que se chama Olhos Abertos Audiovisual, que tem uma trajetória no movimento social, né, debatendo a questão da representação, né, principalmente a representação negra. E fico muito feliz, né, com a troca e os encontros e desencontros que a pandemia provocou, né, a partir do meio digital. Então, espero que esse encontro seja muito de troca, compartilhamento e outras perspectivas, né? Eu acho muito massa essa coisa de ter várias pessoas de várias áreas trocando sobre o cinema e audiovisual, e eu gosto muito desses encontros, assim, e desencontros também. É isso. Deixa eu começar fazendo uma primeira pergunta para a Daniela, que é o seguinte: esse filme da Larissa, ele tá ele aparece em todos os lugares da programação. Por que isso, Daniela? Por que esse filme costura tanta coisa? Por que ele está em todos os lugares? Eu estava no processo de curadoria, escolhendo os filmes, entendendo em que idades a gente poderia apresentar. Eu fiz uma escolha inicial que seria para a idade de 7 a 11 anos. E dentro do projeto, do programa, tem um momento em que há uma troca, né? A curadoria apresenta os filmes e aí um grupo de pessoas, incluía o Vitor e outros professores da Federal do Rio Grande do Sul, assistiram a esse material junto com o pessoal da Capitólio, e o professor Gabriel, ele apontou por que a gente não faz um processo de deixar esse filme por todas as idades, porque ele traz uma possibilidade de apreensão, diferentes apreensões, pela linguagem, pelo conteúdo, pela temática que ele trabalha, e que as diferentes idades vão captar coisas diferentes, mas que é possível todas elas captarem. E aí, quando ele fez essa observação, nesse momento de troca, nessa reunião de troca, na hora fez todo o sentido para mim, acho que para todas as pessoas que estavam presentes naquela reunião. Então, a ideia foi acatada na hora, e a gente passou a deixar de forma transversal no programa esse filme que, de fato, propõe várias possibilidades de entrada. Se a gente pensar essa relação do cinema com a educação, esse filme ele tem possibilidades múltiplas, e essa atenção do professor Gabriel foi muito interessante. Realmente é possível entender esse filme apropriando a mensagem, a temática que ele trabalha e desdobrando processos educativos com todas as idades que o programa cobre. Uhum. Mas eu queria chamar a atenção para essa coisa que é muito bacana, muito sofisticada no filme, que é exatamente trabalhar com raça. É sempre muito difícil, né? Porque o que a gente fala, né? Por onde começa, por onde aborda, né? E é muito interessante que no filme, né, tirando talvez as falas finais, em nenhum momento você
produz, né, digamos, com uma fala, com um discurso, você já coloca a gente no meio do processo, né, já perguntando ali para as crianças, já, né, e tem essa sofisticação do se ver e ser visto, né, então você, né, o que você é, né, como é que você vê e como é que você é visto. Bom, aí a pergunta é para vocês duas, na verdade, né, não é exatamente uma pergunta, mas, né, queria ouvir mais de vocês duas, exatamente esse processo do ver e ser visto, né, primeiro, o quanto delicado pode ser isso, né, porque no caso ali, a gente respira aliviado, porque, enfim, né, o tom de brincadeira prevalece. Mas isso pode ser extremamente delicado, né? Pode ser extremamente doloroso, extremamente violento para algumas pessoas, para alguma situação, para algumas situações, né? E outra, né? Exatamente esse processo. Acho muito interessante, Larissa, como em vários momentos você retoma, né? Com a mesma criança, enfim, né? Você falou em dispositivos, né? Você tem uma multiplicação de dispositivos. Uma hora né, uma fala, né, como se fosse uma entrevista, depois é o desenho, depois, enfim, né, e você repergunta, né, muitas vezes para a mesma criança. Então, queria ouvir de vocês duas isso, né, essa potencialidade do reperguntar, reabrir a questão, né, porque também é isso, as questões nunca estão fechadas, né, raça é um processo de racialização, né, então, o que é reabrir essa questão na escola, o que é reabrir essa questão para vocês, e também, né, lembrando, né, e aí também pensando aqui já no ambiente da escola, o quanto a gente pode tocar em questões lúdicas, divertidas, mas o quanto a gente também pode tocar em questões que são dolorosas para as pessoas. Queria ver vocês duas falar um pouquinho sobre isso. Então, complexas perguntas, né? Essa profunda deu uma remexida, assim, sobre o reperguntar, a dinâmica de entrevista, assim. Eu talvez esse processo de reperguntar e de futucar era assim, você tem certeza do que você está pensando? Ou é normal mesmo que você está pensando? Acho que em alguns momentos você até pensa, a criança fica meio assim constrangida, né? Minha irmã, a Ellen mesmo. Então, as pessoas mais bonitas são dos olhos azuis. Aí ela dá uma resposta meio assim, sabe? Ela tá... Então, tem uma série de... a pergunta que eu vou... É muito nesse sentido, de falar, vamos pensar sobre isso? Será que tá normal? Assim, é dessa forma mesmo e tal? Então, era muito nesse intuito. Por outro lado, o primeiro corte do documentário só tinha as falas das crianças e a poesia, como você falou, a gente é colocado já no universo, mas eu fui tentando conduzir para a partir de forma poética. Aí tem a poesia de Landê. Aí, nesse processo, eu contei com Landê, Ana Lê, para fazer as poesias e ir conduzindo para um universo infantil, mas falar assim, olha só como seu cabelo parece de ovelhinhas, olha só que é lindo, seus olhos são cor de ameixa. Por quê? Quando você pergunta à criança, na verdade, quando eu comecei a futucar o universo, eu fui entendendo que todos os argumentos, essa poesia foi feita depois do material gravado. As justificativas são a questão da beleza e uma relação com a natureza, tipo azul da cor do mar, loiros, sabe, esvoaçantes. Então tem vários adjetivos muito positivos para as características brancas. E para as características negras não tinha nenhuma. Então a gente entendeu que a partir dali a poesia precisava conduzir para um lugar de uma criação de beleza e sensação sensorial para a criança falar assim, olha como é lindo, seu cabelo parece de ovelhinha, né? Tipo, seus olhos são cor de ameixa. Então, e aí a gente pega o lúdico nesse sentido para tentar que a criança que assista, né? Tanto que no final vai ser fotografias focando no rosto dela, nas feições delas, nesse sentido, assim, olha para vocês, né? Como vocês são lindas também, bochechas iluminadas, né? Como estrelinhas. Então, foi mais nesse sentido, assim, né? Que a poesia traz para tentar conduzir para o outro olhar, porque era perigoso também deixar só as falas das crianças, porque talvez outra criança assistisse e falar, eu também penso assim e ponto. Então, era o meu medo. E quando o material, a primeira vez, ficou pronto, foi nesse sentido, assim, tipo, parecia afirmações e que aquilo não tinha uma contraposição ou que aquilo não podia ser pensado diferente. Então, as intervenções poéticas foi nesse sentido, falar, vem para cá, gente,
vamos conversar desse jeito, então vamos olhar de outro jeito, né? E sobre o processo que você falou de olhar e ser visto, o único lugar que eu acho que talvez eu possa falar sobre o aparato fílmico, né? Como a câmera muda também esse lugar do ser visto e ser olhado. Eu acho, tem uma fala, acho que é de Jean-Claude Bernardet, acho que é dele, falando sobre a representação e imagem do povo, que ele fala justamente isso, tipo, a representação do povo na tela não é a representação do povo na tela, é a relação entre si. Ali se estabelece a relação entre sujeito que filma e sujeito filmado, né, no caso. Então, o filme é a revelação de uma relação, e não necessariamente, às vezes, da representação daquilo. É bem delicado isso, que a gente sabe que tem a questão das representações, mas o que eu estou falando, e pelo menos quando eu sempre pego esse trecho, é sobre a relação, é a forma que aquilo é documentado, né? Fica impresso. Então, a gente sabe quando a pessoa, por exemplo, está constrangida na câmera, a gente sabe quando a pessoa está muito bem à vontade, a gente sabe quando a pessoa está triste, a gente sabe quando... Por quê, né? Porque a relação, o que é visível no sentir, está ali. Então, eu acho, né? Tipo, minha experiência enquanto cineasta negra e registrando a minha família, eu acho que o ver e ser visto para aquelas crianças naquele momento foi muito tranquilo por isso. Não é uma coisa estranha, tipo, não é outra pessoa filmando, né? É a prima, é a tia lá que está ali gravando. Eu acho que por isso que conseguiu esse filme ganhar tanta repercussão, porque elas se sentiram à vontade para falar várias coisas para mim. Talvez se fosse um dia só de entrevista, né? Talvez um dia só de conversa com crianças que eu não tivesse nenhuma relação, talvez esse filme não seria esse filme, entende? Então eu acho que quem vê, quem está atrás da tela é tão importante com quem está na frente da câmera. Então talvez a câmera é essa grande ponte, né, de mundos assim. E por outro lado, eu acho que o ser visto e ser olhado tem uma parada que é o seguinte, assim, agora, né, com essa trajetória que eu não sou mais estudante, agora já estou saindo já da juventude, né, fazendo os 32 anos aí no mundo, tem uma parada de ir para espaços negros e as pessoas se sentirem muito bem à vontade em ser registrado pelo nosso olhar. Isso é visível e verbalizado, entende? Então, quem filma tem um impacto muito grande no sujeito filmado. Mulheres negras falar, ai, que bom que é você, sabe? Eu vou me sentir à vontade de falar. Ou, ai, que bom que a equipe... Então, essa relação que a câmera do serviço e ser olhado, ela vai ficar impressa na imagem e vai reverberar no corpo de quem é visto, porque não é fácil ficar na frente da câmera, e a gente sabe disso. Eu gravo muita gente, eu sei que é difícil, eu tenho, né? Então é muito nesse sentido, assim, espero ter respondido essa pergunta. E hoje eu tenho sentido, quando a gente fala cinema negro, né, o cinema LGBTQIA+, os cinemas, né, diversos aí, a gente está falando da câmera ponte, eu sinto isso, assim, a câmera é um lugar de ponte, assim, é de translado, né, é de relação, não é só... A gente não está falando só de colocar pessoas diversas na tela, né? Não é só isso. Se fosse só isso, estava resolvido o nosso problema. Vai muito a mais, assim. É isso. Só marcar, Larissa, que eu acho que dois grandes acertos do filme. Um acerto né, essa relação literalmente familiar, né? Ela se mantém em caráter de ambiguidade, porque eu acho que também o filme, né, se você dissesse assim, prima, tia, tivesse soltado, né, o filme ia perder uma camada, né, porque essa camada, gente, como é que essas crianças estão exatamente tão à vontade, falando tanta coisa, né, acho que né, essa relativa ocultação, né, dessa primeira relação é um ganho. E uma coisa que você falou maravilhosa agora, né, da poesia vir, ou seja, a necessidade de colocar mais uma relação, mais uma mediação para, né, para o filme ser aquilo que você queria. Daniela, desculpa. Acho que essa relação do ver e ser visto, que a gente pode pensar a partir da captação, da produção, quando um filme fica pronto e ele ganha essa relação nova da exibição, que é o encontro com o público,
eu acho que a gente pode desdobrar numa perspectiva de pautar o assunto, sabe? Ter a pauta, assumir a pauta, estar sendo visto e pautando um tema a ser debatido, a ser recebido, a ser fluído por aqueles espectadores, né? Então, eu acho que essa dinâmica do ver e ser visto nesse filme, dentro do cinema negro na escola, eu acho que é bastante forte, porque temos ali essa representação das imagens, de uma imagem de uma criança feliz, então não é uma criança assassinada, né? Para começo de conversa, não é uma criança que foi assassinada, porque as crianças negras, no imaginário social, está nesse lugar, ocupa com naturalidade. Olha que coisa estranha da gente dizer, né? Mas talvez, mas sim, de perceber que estamos, enquanto sociedade brasileira, nesse lugar estranho, né? De uma naturalidade, de termos a presença de uma criança negra assassinada na televisão, e o filme traz a presença de crianças que sorriem, que brincam, né, que debatem questões a partir de si, a partir da sua existência, e não da sua ausência no mundo, né? Então tem essa força. E aí, no campo da recepção, fico pensando que assistir a esse filme é também entender que o assunto precisa ser pautado. Pautado porque nós, historicamente, trabalhamos com a perspectiva de raça numa chave que talvez eu possa pensar aqui hoje com vocês, numa chave, ok, a gente sabe que existe, mas existe, não, por que você está colocando isso numa chave ruim? Imagina, o Brasil é um país tão alegre, né, tão receptivo, né? Qual que é o lugar que a gente coloca a discussão racial nesse país, né? Numa perspectiva de cordialidade, numa perspectiva de onde, né? E aí eu acho que o audiovisual feito por realizadores e que são negros também, acho que nessa chave que você está trazendo, né, Larissa? E que, então, um somatório, são realizadores e são negros, estão pautando, são filmes que estão pautando temas, trazendo para o ver e para o ouvir estes temas, né? E que esses temas trazidos para o ver e para o ouvir, ganhando a possibilidade do debate, nós também estamos tendo a possibilidade de sair dos silenciamentos, estamos tendo a possibilidade de promover deslocamentos, né? Como esse que eu inicialmente propus, da morte para a vida, né? E entender que sim, nós podemos falar, entender que sim, que dói, mas que a gente pode transformar essa dor, sabe? Que a gente pode ir para um outro lugar com isso que existe, mas que não precisa persistir, né? Existe, a dor existe, mas que ela não precisa persistir. Então, quando esses corpos que se dão a ver no filme da Larissa, eles são corpos de crianças, né? É a emanação do futuro também. Mas é uma emanação de futuro com os pés cravados no presente. É a partir do agora, sabe? Não é um futuro que pode vir a ser, vir a acontecer, não. É uma perspectiva de futuro, porque ali está a criança, o corpo é de uma criança, mas há uma perspectiva de dizer assim, a partir de agora, não mais persistir a dor. Né? Encontrar a ovelhinha no cabelo, né? Encontrar a ameixa nos olhos, sabe? Então, eu acho que nessa chave desse ver e desse ser visto, eu acho que a gente pode desdobrar nessa perspectiva da pauta, do ser pautado ao ser visto, né? E eu acho que essa dinâmica do perguntar de novo, lá na recepção, lá na exibição, né? O filme selecionado, né? Curado para poder fazer parte, eu acho que na perspectiva da recepção é falar mais uma vez, sabe? Porque quando é que a gente passa a ouvir? E quando? Né? Quantas coisas a gente, na nossa vida, se a gente pensar, cada um de nós, cada professor, para pensar assim, quando é que caiu a ficha de tal questão para mim? Pensa em uma questão da vida e fala assim, nossa, aquilo estava ali tanto tempo presente na minha vida, mas só caiu a ficha quando meu filho me falou.
né? Ela só caiu a ficha quando eu terminei aquele relacionamento, né? Não é assim? Então, as coisas estão na nossa vida, mas quando é que a gente passa a ouvi-las, a escutá-las, né? Quando é que elas passam a fazer parte de nós de uma forma consciente? Então, perguntar mais uma vez, que está na dinâmica do filme, eu acho que na perspectiva da recepção, nos diz assim, vamos falar mais uma vez. Quem sabe agora é a vez dessas 10 pessoas que estão assistindo, de uma escutar e trazer para si. Eu acho que é um pouco por aí. Ótimo. Daqui, ó, assim, com essas perspectivas que está trazendo do filme, né? Muito incrível, assim, ter esse ouvir, né? E tem uma coisa que a Dani colocou sobre, inicialmente, né? Sobre o filme estar compondo esses 3 grades, porque faz parte da conexão de 3 gerações. Me lembrou agora, você falando, que em algum momento o filme foi questionado se é um filme para crianças, né? E aí, isso foi perguntado em um evento, assim, eu fiquei meio sem chão no momento, né, porque estava em público, assim, e aí a única coisa que me veio, eu respondi aquela pergunta com outra pergunta, e o racismo é para as crianças? Tipo, se esse filme não era para crianças, o racismo não é para as crianças, mas elas passam por isso. Se esse filme, porque tem muito esse debate, né, filme com crianças, filme para crianças, que os filmes às vezes só tem a criança ali como personagem. E naquele momento foi a única resposta que eu tive, e eu acho que ela se reproduz agora. E eu vi que tem uma outra perspectiva, que o filme é utilizado e pensado também para crianças, nesse sentido de conexão, é muito interessante, né? Fortalece, assim, estamos no caminho certo do debate, assim, real. Larissa, sobre isso, inclusive, assim, acho que tem uma coisa assisti a primeira vez, falei assim, que filme lindo, que filme fofo, primeira vez. Assisti de novo, falei assim, fofo, mas tinha alguma coisa ali, né? Aí eu fui assistir de novo, aí a coisa ali foi para frente. Falei, nossa, que filme cruel, enfim, né? Cruel em que sentido, né? E aí eu queria exatamente, acho que voltando a essa pergunta, né? Se é um filme para criança, etc. Eu estava exatamente na minha fantasia, eu tinha imaginado uma sala de aula, tinha imaginado ou uma professora, ou, enfim, uma documentarista que estava ali com a voz em off. E aí eu estava exatamente nessa dinâmica do reperguntar, eu estava falando, nossa, mas essa menina tá sendo cruel com essas crianças, no sentido assim, tá encostando essas crianças na parede, né? Tá assim, em N momentos, né? Enfim, e agora você falando, né, que o filme gera uma discussão inicial, né, com sua mãe, que depois, né, você cria um cenário num quarto, e que esse cenário no quarto, depois tem aquela cena, né, que está mais para o final, aquela cena que acho que todo mundo gostaria de estar, né, aquela cena que todo mundo, né, tá se melecando, aquela cena, enfim, muito gostosa, mas eu fiquei exatamente com essa... agora fica mais, né, mais explicado, mas eu ficava com essa impressão, falei, nossa, né, essa entrevistadora, que até então não tinha rosto, ela está indo muito longe com essas crianças, né? Ela não está parando numa... E aí eu acho que junta com o que a Daniela está falando, porque normalmente, né, o que a gente faz no Brasil de melhor, desde sempre, é exatamente quando se toca em algo delicado, e quando se toca, né, em alguma questão racial delicada, o mudar de assunto é a regra, né? O mudar de assunto, ou deixar o assunto morrer, ou dizer, não, né? Mas está tudo bem, né? Aqueles âncoras de jornal que no final tem uma notícia horrível e falam assim, nossa, que pena, vamos ver agora a previsão do tempo, né? Enfim, e aí eu acho que queria te ouvir mais sobre isso. Você não faz um, nossa, que pena, vamos agora para a previsão do tempo. Então, acho que é massa essa pergunta, que tem uma questão que eu acho que as crianças, de forma geral, que sofrem o racismo, a gordofobia, elas não têm tempo para fingir que não está acontecendo. Porque, por exemplo, minha irmã, né, a Elana, que é uma menina gorda, ela sofreu gordofobia muitas vezes na escola.
Então, tipo, a reação, né? Chega um momento que a pessoa ou começa a reagir ou vai para aquela outra esfera que a gente sabe, assim. Mas a minha família, normalmente, não não deixaria de reagir, né? Então, minha mãe foi ensinando a reação mesmo, né? Então, foi ensinando a reagir. A minha irmã mais nova também, de defender ela, ou de se defender. Esse lugar que a gente vai ensinando nossas crianças a se defender, né? Ou não esperar chegar, né? Mas no caso, por exemplo, a Ellen, que ela fala, né? Fui chamada de macaca na escola. Isso pela criança que morava na mesma rua que a gente, macaca e favelada. Ela morava na mesma rua que a gente, estudava na mesma escola, uma escola particular, entende? Então, tipo, era o mesmo nível social. A diferença era literalmente racial, assim, porque as duas estudavam na mesma escola, pegavam a mesma condução e moravam no mesmo bairro. E ainda assim, essa criança, né, a outra criança, chamou minha irmã de macaca. Ela fez um documento para minha mãe, foi outro documento também importante para o processo de falar assim, vou fazer o lápis de cor nesse sentido. Teve esse desenho de minha mãe e teve essa carta que ela escreveu para minha mãe. Isso ela estava com 8, 9 anos, assim, sabe? Então, é muito duro a gente fingir que não aconteceu para uma criança que está relatando para você que ela sofreu violência. Então, aquilo, eu já estava assim, tipo, transbordando, que eu falei, pela criança não pode. Minha mãe me impediu de conversar com a mãe dela. Minha mãe não conversou com a mãe da outra criança. Então, alguma coisa eu precisava fazer dentro da minha família, que era fortalecer as cabecinhas, né? Falei, o mundo está aí, vamos enfrentar ele. E acho que tem um pouco disso. E a minha irmã, né, que é uma menina gorda, né, hoje é uma jovem gorda, é isso, assim, né? Já começa a saber responder, assim, né? Nossa, como você tá grande. Alguém te perguntou alguma coisa, ela, sabe? Tipo, ela vai para frente. Então, infelizmente, né, eu acho que esse processo mesmo, de forma bem, assim, bem direta, é o processo de reação, assim, é o processo de uma forma de se defender. E eu acho que ter o contato com o movimento negro, ele foi fundamental nesse sentido, porque os movimentos sociais, de forma geral, fazem isso, né? Não está tudo normal. A guerra está estrelada, não está tudo normal. Tem jovem morrendo, não está tudo normal. Tem mulheres morrendo, não está tudo normal. Não tem jovens negros nas universidades. Então, o tempo todo, eu acho que mesmo não tendo essa visibilidade, né, as pautas rentáveis têm, né, uma certa visibilidade, que é a estética, entre outros, mas algumas pautas ela tem movimento de mulheres negras, o movimento LGBTQIA+, faz o tempo todo, é o que a Denise trouxe, né, no sentido, Denise, Daniela, desculpa, de trazer o debate, a pauta, né? De alguma forma, falar assim, não, vamos conversar sobre isso, não, vamos pensar sobre isso. A gente não pode fingir que isso não existe, sabe? Porque quem fez questão de apagar a própria história não fomos nós, né? Então, eu acho que é um exercício, né? É um exercício importante. E o audiovisual, eu estava até colocando isso na conversa antes de ontem, assim, é uma ferramenta, né? Uhum. Ele não é o fim, ele é a ferramenta para. Então, eu acho que amolar essa faca é isso, né? Amolar essa ferramenta é trazer essas discussões das mais diversas formas. Pode ser da forma do lápis de cor, com dinâmicas, pode ser a partir do afeto, pode ser um cinema mais direto, né? A gente precisa entender que o cinema negro ele é diverso nas suas formas também, sabe? Linguagens, formas, e é isso, assim. E tem um outro ponto que a Dani trouxe sobre o lugar do público, né? Do público, da recepção, né? Que eu acho que é muito interessante pensar sobre isso, que o que aconteceu com o Lápis de Cor foi minha mãe, que a gente teve uma certa atenção, quando o filme foi exibido na TV Futura, que a família parou para assistir, ela ficou muito impactada. Ela falou, meu Deus, quem ensina isso para as crianças? Tipo, que absurdo, Lai. E eu olhei assim, sabe? Eu estava falando com ela aquilo o tempo todo, mas o audiovisual chegou nela, assim, tipo, as crianças falando, as crianças conversando com ela, eu conversando ali, deixou a família toda preocupada. Aí foi o pai de neto, aí foi a minha tia conversar o que estava acontecendo, se eles estavam por processo depressivo, sabe? Tipo, coisas desse tipo que deu uma sacudida assim na família de falar assim, não, isso não é normal, tem alguma coisa. O que é que
eu não ensino isso. Onde é que eles aprendem? E, tipo, isso foi interessante, né? De ver que isso sacudiu de uma forma. Mas, por outro lado, me fez pensar assim, velho, o quanto a TV ainda é um espaço que chega em determinada geração, né? Porque eu sei que meu trabalho, de alguma forma, se tornou um pouco mais legítimo. O trabalho é bacana, o filme também, mas pelo lugar que ele foi viabilizado. Talvez se fosse um filme que não fosse viabilizado pela TV Futura, eu não sei tipo que proporção ele tomaria, se ele realmente teria essa proporção toda, assim. Às vezes eu me pergunto, sabe? Então é uma das coisas dos espaços que eu acho muito interessante de a gente não perder de vista, sabe? Que é o espaço da TV, assim. Eu gosto muito, né, de pensar nisso, assim. Então, e por outro lado, uma outra provocação que minha mãe fez, que ela perguntou foi, cadê o resto do filme? Né? Afinal, o filme é um curta-metragem. Ela me viu passando 6 meses, 7 meses, trabalhando loucamente, e aí, cadê o resto do filme, né? É só isso, né? 15 minutos. E foi muito legal, assim, de começar a entender o quanto o curta-metragem ainda é um formato que chega mais rápido, mas que, para quem tem essa experiência meio blockbuster, experiência de TV, é um filme que ainda... Será que é filme mesmo, né? Então, acho que talvez a minha família, nesse momento, foi um termômetro muito bom para mim, enquanto realizadora, assim, sabe? Mas eu acho que é uma coisa de a gente se pensar, assim, essa coisa do diálogo que o audiovisual proporciona, e muito feliz por estar participando, assim, desse projeto real, assim, de verdade. Larissa, acho que eu queria só ressaltar uma coisa da fala de Larissa, que eu acho que é uma coisa que, assim, fica, né, pré-colocada para se trabalhar em qualquer espaço, acho que, né, no espaço da escola, em qualquer espaço, né, que é a pergunta de sua mãe. Onde é que essas crianças aprenderam isso? Quem ensinou isso para elas, né? Isso é uma pergunta que, né, que assim, tem uma grandeza, né? Assim, tem uma dimensão que é imensa, né? O que eu acho que é o cerne do filme. Outra coisa que eu queria marcar, a partir do que você falou, é exatamente isso, né? Como, né, o filme como meio, né, e como essa ideia de, né, ou seja, a sua própria família está ali uma câmara de eco, né? Enfim, o que parecia que estava ali o tempo todo, né? Como a Daniela estava falando, né? Mais uma vez, mas esse mais uma vez não estava tão audível, tão visível, e o filme, enfim, né, faz isso. Agora, exatamente sobre isso, Alissa, é muito interessante, e aí também indo para a Daniela, para a curadoria, né? Que acho que esse filme tem duas coisas muito impactantes. A primeira é que é um filme que eu acho difícil ele não gerar alguma coisa, né? Ou seja, é um filme que coloca a questão de uma forma incontornável. Acho muito difícil alguém assistir esse filme e dizer assim, tá, né? No mínimo tem, enfim, alguma coisa, né? Alguma coisa reverbera. Ou seja, o filme, né, nos coloca também contra a parede. Então não é só, né, muito mais do que as crianças, que na verdade não estão ali tão contra a parede assim, na verdade é o filme que nos coloca contra a parede, né? Mas também está falando de dimensões do afeto, né? Que o cinema negro é muita coisa, e é muito interessante, né? Porque tem uma discussão imensa, exatamente, especialmente no feminismo negro, né? Com a Bell Hooks, com a Patricia Collins, com um monte de gente, né? Com a Sueli Carneiro aqui no Brasil, enfim, né? Com um monte de gente, que exatamente essa dimensão não só afetiva, mas generosa, né? Acho que tem uma generosidade no filme também, uma generosidade né, em nos colocar essa pergunta, nos colocar esse monte de perguntas de maneira muito generosa e muito afetiva, muito bonita também. Acho que isso também tem um impacto que a Daniela estava falando, né? Enfim, não ser um filme de, né, crianças passando fome, morrendo assassinadas ou alguma coisa, né? Já nos capta de um lugar que a gente não imagina. E aí, não imagina não, né? Enfim, não é tão frequente, né? Porque o que nos é colocado é exatamente outras realidades negras, né? Então, assim, é isso, tem essa dimensão de um afeto que também é inescapável, né, do filme, não tem como
não tem como não sorrir também, né? Nesse sentido do filme enquanto meio. Um filme, ele é o filme que é porque ele é feito por quem é feito. Parece um óbvio, né? Mas não é. Quando a gente aperta o REC de uma câmera, apertar o botãozinho vermelho lá que fica na tela do nosso celular, que a gente está tão acostumado agora, né? Ou então está mais perto de nós, aquele botãozinho vermelho que também tem lá na câmera cinematográfica, né? Um pouco mais profissional do que o nosso celular, o ato de apertar aquele botão não significa só começar a registrar o nascimento do seu filho, a festa de aniversário da sua irmã, a, o ato de violência do policial na rua. Né? Não há impunidade, tampouco neutralidade, quando um realizador, uma realizadora, aperta o botãozinho vermelho da câmera. Não há neutralidade em nós, sejamos quem sejamos, quando nós apertamos esse botãozinho vermelho. Então, os filmes são, né, o que são, porque eles são feitos por quem são feitos. Então, ali, nesse fazer, já está embutido uma relação de afeto. Né? A gente está muito acostumado com a ideia do afeto no sentido gostosinho, né? A gente receber carinho, né? Da gente ter esses afetos positivos. Mas afetar é no campo mais amplo, né? De ser atingido, de ser afetado. Então, uma realizadora e uma realizadora que é negra, que traz no seu processo questões sobre os quais ela vai registrar ou apertar o REC da câmera, isso traz toda uma diferença. Por quê? Porque é o afetar dela que também está ali colocado naquele momento. Então, quando a gente pensa em linguagem, por exemplo, né, quando a gente é alfabetizado, nós aprendemos qual é a função da vírgula, qual é a função do ponto final na frase, qual que é a função do ponto de exclamação. Isso nós somos ensinados, né? Nós aprendemos e quando nós vamos ler a frase, nós identificamos a força daqueles símbolos naquela frase. No audiovisual, a gente também tem isso, né? Eu acho que é uma coisa talvez importante para os professores, para a gente, professor, sempre está chegando, né? Então, tem uma história que está sendo contada, que por si só já afeta de alguma forma aquele que está ali realizando, apertando o REC da câmera, e a forma como essa história vai ser contada também traz outros afetos possíveis. Né? Então, tem uma coisa, por exemplo, que é muito bom da gente ver no filme, no Lápis de Cor, o enquadramento da câmera. Como que essa câmera posiciona, como que ela enquadra aquelas crianças que estão ali dando o depoimento. Né? É um afeto, é um tipo de afetar, né? É um afetado pelo apertar o REC da câmera, que vai nos afetar. Acho que o Vitor aqui já colocou pelo menos 3 jeitos diferentes que ele recebeu o filme, em 3 momentos diferentes, né? Tá apertando, não tá, tá acuando, não tá, né? Então, eu achei lindo, depois eu achei, peraí, isso aí, então, vai afetar também, aquele enquadramento vai afetar quem está assistindo do lado de cá. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, e pensar, talvez, na mulher negra brasileira, no histórico dessa presença, se a gente não pensar na chave do amor, a gente vai entender que era para ter explodido tudo. Talvez nós não estivéssemos aqui agora. Então, é uma mulher que traz um conjunto de afetos em todos os níveis muito forte historicamente. Se a gente pensar essa mulher como um sujeito histórico, né? Mas extremamente marcada pelo amor. Se a gente pensar que em 1911 o diretor do Museu Nacional foi para uma convenção em Londres para poder dizer que em 2022 não existiriam mais negros no país, né, uma política foi expor na Convenção das Raças em 1911 em Londres a política a racial brasileira para aquele momento e não acusava negro. Ele tem os gráficos, né? Isso é um documento que a gente encontra disponível na Biblioteca Nacional, e tem os gráficos mostrando, olha, a gente está trazendo imigrantes e não vai ter negros em 2022. Então, se temos e somos maior parte da população, é porque o amor garantiu a nossa presença no tempo e no espaço.
Então, são essas mulheres, e a gente sabe o quanto que as famílias brasileiras, sobretudo famílias negras, estão sedimentadas em cima da presença de mulheres negras, né? Então, são essas mulheres que amam e amam muito, que torna possível as nossas presenças até hoje, 2022, nesse país. Então, sobre... Então, Gente, é denso, né? O debate. Dani já trouxe uma questão do afeto, afetar de uma outra perspectiva que eu acho incrível. E aí eu vou acabar respondendo a sua pergunta sobre essa relação que eu trouxe do cinema meio como arma, né? Como uma faca amolada. Acho que talvez eu explicitar um pouco mais sobre isso seja interessante, porque o que acontece é que compreender o que é a arte cinematográfica, né? Primeiro, essa arte extremamente cara, inacessível, né? É excludente, e não só na questão estrutural, né? Nessa questão simbólica. Se a gente for para os festivais de cinema, se a gente for para os espaços de negócios de cinema, eles são excludentes pelos valores, inclusive, do acesso, né? Então, tem uma questão, assim, então, quando o Zósimo, né, falava o cinema é uma arma e nós sabemos atirar, e hoje eu comparo com a faca no sentido de amolar, né? Tenho gostado dessa... Tem uma poesia de Landé que fala isso, amolar a faca também faz parte da guerra. Então, é para se pensar que ação também, às vezes, a gente precisa fazer dentro do próprio cinema para permanecer no cinema, né? Então, às vezes, quando você faz um enfrentamento muito direto, você é excluído do processo. Ou te colocam para fora de uma forma de silenciamento, de apagamento, e isso em diversos espaços. Então, pensar hoje, né, de forma de amolar a faca, é uma estratégia, né? E quando o Dani falou o amor das mulheres negras permaneceu para as famílias, foi o amor como estratégia também, o afeto como estratégia e as irmandades, dentre as outras coisas de coletividade que a gente utilizou para continuar vivo, né? Vivas, vivos. E aí, no sentido de trazer o cinema como um campo de batalha mesmo, assim, porque a gente faz a batalha simbólica, né? Quando a Dani fala assim, tipo, ter crianças sorrindo, brincando e falando de um tema tão denso, ali eu tô colocando, escancarando uma batalha do simbólico. Essas crianças passam por racismo? Passam. Elas têm sua autoimagem, talvez, destruída, afetada? Tem. Mas elas estão vivas, elas estão aí, têm possibilidades, elas têm caminhos, né? Ainda, elas estão vivas. Então, há uma batalha do simbólico, assim, e é uma batalha real, porque, assim, quantos filmes de crianças negras a gente tem, sabe? Ficcional, documental, que debatem a infância negra de um outro lugar. Eu não confesso que sei de poucos, assim, sabe? A galera sempre fica catando de, assim, ó, para conseguir fazer uma amostra sobre infância, sabe? Da questão negra, assim. Inclusive, vocês estão me provocando. Então, acho que tudo, né, o universo, os ancestrais vão conectando tudo. Eu estou repensando justamente voltar para esse debate assim, sobre a infância negra, tanto pelo lápis de cor, tanto pelo meu processo, assim. Mas aí depois a gente conversa sobre isso. Aí, uma outra questão da batalha é a batalha material, né? Porque fazer cinema é muito caro, precisa de campo, gente, precisa de muita estrutura, ela é real. É possível fazer de celular? É possível, mas a gente sabe, para continuar no mercado, o quanto precisa para permanecer, sabe? No sentido de qualidade de imagem mesmo, qualidade de linguagem. Assim, a gente fica o tempo todo fazendo o que dá para fazer. Eu me sinto, enquanto realizadora negra, e vejo várias outras pessoas fazendo o que dá para fazer, mas não o que quer, sabe? Porque por conta da limitação operacional, limitação técnica, o tempo todo eu me deparo com limitações técnicas e financeiras, sabe? Então, isso não pode ser limitador do processo criativo, como tem sido para muitos realizadores e realizadoras negras, assim. Então, quando a gente vê o cinema digital, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque tem voltado-se a se filmar em película. O que o mercado está dizendo para a gente, né? O mercado, o festival está dizendo para a gente quando se filma em película, sabe? O que é cinema de arte e o que não é. E, inclusive, eu soube de um debate que estava tendo que talvez... Porque o Lápis de Cor e vários outros filmes que eu fiz foi com câmera DSLR. O que é isso, né? Câmeras fotográficas que filmam, que não são baratas,
mas ainda assim a gente dá um jeito para ser acessível, não é isso? E aí, de desconsiderar esses filmes, né? Chegou um período de quase desconsiderar que isso era cinema. E aí volta vários debates do que é cinema, o que é filme, para desconsiderar o que a gente faz. Então, eu acho, Janet, ao mesmo tempo que traz vários debates, a gente, quando dá 2 passos atrás, é entender que, ainda assim, a gente está em uma batalha estrutural e simbólica para permanecer nesse espaço que é fazer audiovisual nesse país, sabe? Então, quando a gente vê que tem pouquíssimas realizadoras negras com longas-metragens financiadas pelo Estado em salas de cinema, isso significa que a gente não está tendo acesso ao que realmente nos pertence, sabe? Porque fazer cinema no Brasil, a gente sabe que é difícil. Mas quem é que está tendo ainda acesso, mesmo com toda a dificuldade? A gente foi a primeira a cair, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, quando lembrar que tem afeto, tem nas relações, na forma que a gente constrói, mas tem uma coisa e que a gente precisa trazer com muita naturalidade, existe uma indignação e raiva também, sabe? Tipo, o sentimento de raiva que move, o sentimento de indignação, né? Que move também as lutas, né? Eu acho que a gente trabalha também, pelo menos é essa chamazinha que me faz mover muitas vezes, assim, né? A chama do fazer, né? Do existir, porque é praticamente fazer para existir também, né? De alguma forma, assim. Esse é um ponto. E aí, por fim, eu trago uma fala de Bamba, que ele está naquele livro, bem no prefácio de um livro que se chama Cinema e Mundo, sobre o continente africano, que ele fala que é a dificuldade do cinema africano, mas eu sei que é para o cinema periférico e brasileiro, com certeza negro, que é a questão do domínio da tecnologia da imagem, porque gravar uma pele negra não é a mesma coisa, editar um material em digital não é a mesma coisa, o som da periferia não é a mesma coisa. Então, tem vários outros aspectos da camada da produção que a gente precisa ainda trazer em debate, sabe? Porque está se construindo o que é esse cinema negro, assim. Talvez nem precise concluir o que é, saca? Só o que não é, talvez já é uma boa definição. Mas a gente entender essa coisa do domínio da tecnologia e das tecnologias da linguagem é um desafio para a gente, porque é um outro cinema. E, por fim, tem a descolonização mental, né? Porque, assim, a gente sabe o que a gente não quer, mas o que a gente quer está em construção, né? A gente precisa entender que, por exemplo, as mulheres negras são hipersexualizadas nos filmes, de forma geral. Mas isso pode impossibilitar a gente falar da nossa sexualidade, da nossa sensualidade. Isso vai impossibilitar que eu fale da minha sensualidade enquanto mulher negra, porque a mulher negra é vista como objeto sexual. O amor é super clichê, mas o amor de quem? Então, acho que tem alguns temas que são ditos como clichê, ou como ditos que são temas que já passaram, que para a gente não. A gente nem... Que amor é esse, sabe? Que sensualidade é essa? Que infância é essa? Né? Então, eu acho que tem provocações que ainda precisam ser mergulhadas ainda, sabe? E o cinema precisa trazer isso, assim. Eu fico muito pensando nisso, assim, de como a linguagem pode trazer essa subjetividade de um outro lugar e, para além de tudo, a humanização, saca? Não é, eu acho que não é trazer a personagem negra como heroína, não, acho que não vai ser muita solução do que a gente está falando, assim. É a humanização mesmo, é o direito ao erro, é o direito a errar mesmo, a fazer merda e voltar atrás. Isso que a gente quer, e falar assim, não é porque é uma pessoa negra que está errando, é porque é uma pessoa que errou, se arrependeu e está voltando atrás, entende? Porque senão a gente fica... Algumas coisas ficam assim intocáveis, assim. Eu acho isso um problema, sabe? Para o universo da criação. A gente precisa trazer essa subjetividade assim de um outro jeito, sabe? É um pouco disso. Gente, o papo está maravilhoso, mas o pessoal que está aqui na produção está falando para eu fazer a última pergunta. Então, na verdade, a última consideração, e aí deixo vocês falarem o que quiserem, mas só
primeiro, agradecendo mais uma vez, né, pela curadoria da Daniela, pelo filme da Larissa, pelas duas estarem aqui, né, nessa noite. Acredito que está quente em Salvador, aqui está quente também, Larissa. Eu acho Aí tá friozinho, aqui está quente, né? Por incrível que pareça, só está 19 graus, está ótimo. Mas então, eu queria agradecer, em nome do Programa de Alfabetização Audiovisual. Para a gente é enfim, um prazer, uma honra discutir esses temas, discutir com vocês. É exatamente isso, né? O programa com esses braços, né? Um braço na universidade pública, um braço na prefeitura, um braço na Cinemateca Capitólio, né? É um programa que junta muita coisa, né? E tem um acesso, e esse acesso grande à escola, né? Enfim, né? Feita essa parte mais institucional, deixa eu só comentar, Larissa, né, que você estava falando, né, da indignação que nos faz caminhar também, né, ou sobretudo nos faz caminhar, e eu queria ressaltar o que você terminou agora ao falar, né? Sabemos o que não queremos, né? Mas, né, o que há para construir, né? E aí eu acho que essa é uma baita de uma pergunta, né? A se fazer em qualquer ambiente, no ambiente de escola, é isso. O que há para se construir? Exatamente uma pergunta que não é nem um pouco, não pode ser uma pergunta careta, né? Porque literalmente os parâmetros estão, né? Obviamente a gente não pode inventar os parâmetros do jeito que a gente queria, né? Enfim, né? Com a liberdade total, mas a gente, né, tem aí, né, o que se perguntar, o que queremos. Deixa eu só polemizar duas coisas. Uma coisa que você falou assim, quando a gente fala de maneira direta demais, mas assim, seu filme é o mais direto possível. Assim, eu acho ele super direto. Assim, é um filme que, assim, nesse sentido, assim, né, um filme. Eu não reconheço esse lugar do indireto, né? Não tem nada de indireto ali, né? É muito impressionante como você consegue fazer, né, de maneira muito direta uma discussão que é muito delicada, né? E a mesma coisa dessa batalha simbólica, é isso, poxa, aqui, né, representando a universidade, enfim, a universidade pública, é isso, né? A universidade pública, as artes de modo geral, né, aquilo que a gente chama de cultura de modo geral, a população negra de modo geral, enfim, né, tem N batalhas aí, né, que, né, se a gente pensar estatisticamente, essa população que é mais do que 50%, né, de autodeclarados na federação, né? Se a gente for imaginar um número imenso de não declarações, enfim, uma população que é muito mais da metade do que, né, do país, e exatamente essa população não aparece, ou aparece, como a Daniela estava falando, de maneiras muito esquisitas, né, para dizer o mínimo, né, enfim, né, na televisão, no cinema, mas também, enfim, em outros espaços, né, enfim, no nosso próprio papo. Mas só dizer que essa batalha, como você bem disse, né, eu recuso esse lugar do simbólico, porque assim, ela não está no mundo das ideias, não está num símbolo vazio, é um símbolo que é encarnado, né? As coisas têm corpo aqui, as coisas têm dimensão, né, tem um peso específico, né? Que eu acho que o seu filme traz isso de uma maneira muito bonita, como a Daniela estava falando, inclusive, né, inclusive no enquadramento, inclusive nos seus detalhes. Bom, concluo aqui dizendo o seguinte, e aí é isso que eu abro para vocês falarem o que quiserem, que a grande questão, né, que eu quando eu falo de raça com meus alunos, né, a primeira coisa que eu falo, o primeiro combinado, eu falo, gente, vamos combinar que está todo mundo implicado? Porque é exatamente isso, né? A grande questão é se desimplicar do problema. Não, mas eu não, mas, né? Não, mas, né? Não tem não mais, né? Bom, então a primeira questão é se implicar no problema, né? Então a grande questão é se a gente tem esse monte de passe de mágica, né? Nesse país que tem, né, mais de 50% de negros e que esses negros desaparecem, enfim,
a magia está acontecendo e estamos implicados de alguma maneira ou de outra, né, nessa magia, né, nessa magia perversa, digamos assim, né, que é exatamente essas desaparições, essas N desaparições, né? Então, assim, queria só pontuar essa ideia de implicação, que eu acho que o filme traz de uma maneira muito bonita, né? Como é que você se implica nisso, né? Como é que você, isso, você é todo mundo, né? Você é espectador, você é realizador audiovisual, você, né? Como é que você se implica, né, nessa questão de um cinema negro, de infância negra, de futuros negros, enfim, né? São N camadas de implicação. E uma coisa que eu queria recuperar logo no início do papo, quando você falou, né, mais do que representar, temos uma relação colocada, né? Eu acho isso muito bonito, porque é exatamente isso, né? Você não se trata apenas, eu acho que você está bem falando, e não se trata apenas de estantes de supermercado com produtos de cabelo para negros, né? Não se trata apenas de, né, de ocupar ou não alguns lugares, né? Isso é uma condição sine qua non. Mas, para além disso, né, uma vez ocupados esses lugares, que relações estabelecemos nesses lugares, né, que conseguimos ou não ocupar, né? Mas digamos que conseguimos. Se conseguimos, né? E aí eu acho que exatamente queria pensar isso, para pensar exatamente, né, o cinema na escola, a discussão na escola, né? Tá, conseguimos fazer com que vocês assistam esses filmes. Legal. Conseguimos fazer com que, né, se pare a manhã de uma escola, a tarde de uma escola, para reunir as turmas no pátio para assistir o filme da Larissa. Conseguimos ocupar esse espaço. Como garantir que esse espaço não vai virar, né, esse espaço vai virar de fato uma relação, né? E uma relação, como estava dizendo a Daniela, uma relação que nos permeia de vários afetos, positivos, não positivos, dolorosos, enfim, né? E não cair, né, num lugar de superexposição que também pode ser o silêncio, né? Eu volto para a imagem, que é a imagem né, dos produtos de beleza no supermercado, né? Vejam, evidentemente, que ótimo que existem produtos de beleza para pessoas negras no supermercado. Maravilhoso. Não estamos falando que, né, que isso é ruim, mas a questão é, uma vez que isso é colocado, o que fazer para garantir que isso, né, que isso seja de fato transformador? Não falo mais nada, deixo com vocês e pronto. Eu acho que nessas últimas questões aqui foram pontuadas todas, né, da fala da Larissa, essa pontuação feita pelo Vitor também. Eu, comigo mesma, fico desejando um momento em que nós vamos nos aproximar do nosso próximo, nos aproximar do outro que se apresenta para nós em nossa vida, não a partir de uma questão, mas a partir da existência, do ser que ali está. Se nós formos pensar assim, um desdobramento histórico de nós mesmos, talvez muitas pautas que hoje estão sendo colocadas, muitos assuntos que nós estamos vendo, né? Seja o produto para o cabelo, o tom da base para a pele, seja a roupa para os corpos gordos, seja a presença da pessoa com deficiência, né? Todas essas pautas, todos esses debates que estão aí polulando, né, a perspectiva da sexualidade, entre outros, talvez a gente já tenha dado passos ao que fomos até bem pouco tempo atrás, né, garantindo as presenças a partir das questões que essas presenças nos trazem. Eu acho que o lugar confortável, né, pensando naquilo que Larissa trouxe, e que eu acredito sinceramente que nós chegaremos lá, não sei se na minha geração, mas chegaremos enquanto sociedade, será o encontro com o outro, né? E não com uma questão que o outro traz a priori para nós, né? Destituindo mesmo os preconceitos, né? O que é um preconceito? É alguma coisa que a gente concebe antes de conhecer, né? É uma coisa que a gente concebe antes de conhecer. Então, eu penso que o cinema e o cinema na escola é um grande elemento para que a gente possa repensar os nossos pré-conceitos, porque a imagem audiovisual atrelada ao som, ela tem uma força que ela entra nos nossos corpos sem pedir licença, sem pedir código,
sem achar que você tem que saber alguma coisa. Se você tem a capacidade física da visão e da audição, um filme vai entrar em você. O que ele vai fazer a partir daí, só Deus sabe, literalmente, né? Como ele vai te afetar, os afetos a partir desse encontro são os mais variados possíveis. Mas que a gente possa ter esses filmes como agentes destituidores de preconceitos, que a gente possa entender que todas as temáticas trazem, todos os temas trazem uma questão, mas vem acoplado a um corpo, vem acoplado a uma existência. Então, nós estamos falando de humanidade, nós estamos falando de conviver, nós estamos falando de entender que se não for uma coisa minha, mas se for daquele que está do meu lado, de alguma forma é de mim também que está sendo falado, né? A perspectiva cineclubista, nossa, tomara que esses filmes, quando estiverem lá no pátio da escola sendo assistidos, depois possam ser debatidos. A troca dos afetos, né? Aquele filme que entrou dentro de cada um dos corpos, quando a gente fala sobre ele, a gente vai falar sobre o filme que a gente viu, a gente vai escutar o filme que a Larissa viu, vamos escutar o filme que o Vitor viu, e de repente a gente vai sair com 3 filmes no final da conversa, né? Aquele que eu vi, aquele que a Larissa viu e aquele que o Vitor viu. Então, eu acho que é uma potência muito forte, a potência porque ela precisa se realizar. Então, esse filme precisa ir para o pátio da escola, a escola precisa abrir esse tempo, os alunos precisam se reunir junto com seus professores, os professores armados no seu sentido mais positivo, assim, de estarem aptos, né, de estarem preparados para poder ver e também ouvir. Porque vai vir filmes vistos por esses alunos diferentes, às vezes, do que eu, como professor, vi, né? E aí a gente desarma aquela questão inicial que a gente tinha para poder ouvir os outros filmes que os nossos alunos viram, né? Então, eu fico pensando nessas questões, desejando muito que esse cinema esteja na escola da maneira que for possível estar, mas que ele esteja e que ele possa ser percebido por esse professor nessa chave. E eu preciso dizer uma coisa também, todos os filmes desse programa, né, no cinema negro na escola desse ano, esses são filmes brasileiros, sabe? Então, nós estamos falando de filmes feitos no nosso país, com uma riqueza de diversidades, assim, se vocês virem o programa inteiro, vocês vão ver coisas de todo tipo, tem ficção, tem documentário, tem doc-fic, tem animação, então tem muita coisa, e mas o lugar que une todos eles é um lugar bastante especial e que a gente precisa conhecer cada vez mais, que ainda, infelizmente, é um ilustre desconhecido entre nós, e se chama cinema brasileiro. Então, se vocês possam assistir aos filmes, terem contato com o cinema brasileiro e descobrir que o cinema brasileiro tem muita coisa bacana hoje em dia para contar para a gente. Assim. E acho que toda vez que a gente se aproxima, a gente pode encontrar coisas bacanas. É isso. Bacana, Larissa. Gente, dá uma dó acabar esse papo. Primeiro, agradecer imensamente, assim. Eu acho que o audiovisual, acho que Dani falou, assim, ela invade sem pedir licença e, ao mesmo tempo, fico pensando o quanto o audiovisual, né, tipo, a gente está em uma sociedade da imagem ultimamente, né, tipo, a gente recebe imagens do celular para além da televisão, assim, então essa coisa está na palma da mão, a gente pensar mesmo o poder das imagens, né, e que vai para além do cinema, vai mergulhando para o audiovisual todo, assim, então essa preocupação de educar o olhar para as imagens é muito importante, porque a gente precisa entender que tudo é literalmente intencional, tudo é muito bem produzido, tudo é muito bem pensado, assim. Então, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, dos fake news, das imagens que chegam, eu acho que se perguntar o que é que quer dizer, o que se quer falar, é muito importante, assim. Eu agradeço, né, essa conexão com a escola sempre me dá muito ânimo, né, de continuar, porque é isso, é saber que está chegando nas pessoas, é saber que está impactando, né, de alguma forma. E tem uma coisa que a gente traz, que eu acho que assim, transformar o cotidiano de forma política, né? É muito interessante, tipo, trazer isso para um debate da escola, trazer isso para o debate dos pais, dos professores, é entender que isso é política também, sabe? Então, é muito gratificante. Quero o contato de todos vocês para poder conseguir falar depois. A Dani falou tanto que eu
eu fiquei curiosa, assim, por ouvir mais, assim. Aí eu vou pegar seu contatinho e falo com você para a gente conseguir conversar. Mas é isso. Obrigada, obrigada, obrigada. E quando vier para a Bahia, estou por cá, é só ligar. Tá bom. Obrigado, gente. É isso.